Olá pessoal, bom, começando mais uma live hoje aqui. Hoje não terei um convidado, sim dois convidados, porque nós vamos falar realmente aqui da carreira de um jogador de basquete e o que falar um pouquinho mais assim, para ser mais preciso, de atividades multidisciplinares, né? Porque que um atleta precisa ter uma equipe multidisciplinar com ele, em volta dele, né? Tudo aquilo que precisa de um atleta precisa para realmente se tornar um jogador profissional, um jogador melhor, de alto rendimento, realmente, né? A galera aqui já tá mandando um salve. Eu tô esperando aqui os meus dois convidados entrarem. Entrando aqui meus sócios também lá do escritório da B-Side, um abraço para todo mundo. O Rafa entrou aqui, o Gustavo entrou aqui também, já passou, tem uma galera entrando, né? Mas hoje a gente vai falar aqui muito de basquete. É claro, vai ter um pouquinho de investimento, que você sabe que eu não aguento muito não, né? Mas eu vou falar muito com eles aqui. A galera já tá mandando, inclusive, perguntas aqui pra gente, né? Galvão, meu querido amigo, que está entrando aqui, vai se conectar agora, né? E olha ele aí, cadê? Vamos ver, ele não está aparecendo muito direito, ele não está muito acostumado, Adriano Galvão aqui a lidar com essas tecnologias. Onde você está, Adriano Galvão? Você está aí? Tô sim, Gui, um minutinho só. Problemas técnicos aqui. Aqui o Fabinho já entrou, já tá rindo de você. Isso é para gerar rapport com o pessoal em casa, Gui. Técnica pura. Isso aí, a galera tá bem animada aqui. Entrou muita gente aqui, ó. Vasconcelos 23, 26, um salve de Uberaba, um salve lá pra galera de Minas Gerais também. Agora só falta o Trunfão entrar aqui pra gente já começar aí falando. Eu já fui batendo um papo com a galera, dando algumas coisinhas aqui Muito bom, boa noite, Gui. Mais uma vez, muito feliz por a gente fazer esse bate-bola sobre a vida de atleta, né? Considerando como um projeto. E só com craques, né? Você e o Felipe, que já deve estar entrando aí, são, além de amigos, são referências em cada um dos setores, seja na vida como profissional atleta, como agora também nas outras funções que estão exercendo atualmente, né? Mas acho que é importante a gente colocar, Gui, não sei se você quer fazer uma outra introdução, esperando um pouco o Felipe, mas dá uma boa noite para todos que estão participando da live e vamos conversar muito, falar muito sobre vida de atleta hoje. Não, Dio, já queria até para ir te puxando aqui, enquanto o Felipe tá chegando aqui, ele pediu pra gente ir já tocando, que deu algum probleminha de conexão. Essa história de a gente ficar em casa acontece muito, né? Principalmente na televisão. Quantas vezes a gente já não caiu ali, ó, e o narrador ficou na manha tocando, a galera nem percebia em casa. Então a gente vai fazer mais ou menos isso aqui, né? Eu queria que você falasse um pouquinho porque a gente já fez uma conversa, né? A gente já teve uma que foi um pouquinho mais restrita e aí a gente resolveu continuar. Então daí eu tô levantando essa bola para você, porque, né, nosso bate-papo aqui, quando a gente estava conversando sobre isso, você fez uma introdução tão boa. Eu quero que você compartilhe essa sua introdução com todo mundo que está com a gente aqui. Maravilha. Eu vejo assim, Gui, a gente fez uma primeira, né, acho que faz mais ou menos um mês atrás, um pouco mais de um mês, onde nós tratamos de vários aspectos que diz respeito à vida de atleta e gerou muitos frutos, né? Acho que todo mundo que participou, foi uma live inicial fechada, né? Que ficou uma fila enorme de pessoas para participar, mas naquele momento a gente preferiu fazer algo fechado, específico, para quem tinha mesmo alguma dúvida, questionamento, ou queria saber um pouquinho mais
de vários aspectos, né, de todos os pratos que um atleta, no fundo, ele precisa equilibrar, né? A gente vai falar muito sobre isso, mas a importância do atleta visualizar a sua carreira, a sua vida como uma empresa e tratar como uma empresa, né, cuidando de várias áreas, tendo principalmente amparo, né, um amparo e um cuidado de vários profissionais que podem contribuir para o seu sucesso, para alcançar seus objetivos. E a gente conseguiu colher bons frutos, né, Gui? Daquela primeira live, a gente conseguiu conectar algumas pessoas, até eu vou usar o termo, se você me permite, né, amigos, clientes, que a gente conseguiu dar essa atenção de ter um time multidisciplinar, né, de a gente conseguir conectar pessoas que podem agregar, seja para um adolescente hoje que está iniciando a carreira, está ali ainda nas categorias de base. A gente conseguiu contribuir também para quem já é profissional e precisa entender aonde investir seu dinheiro, aonde que ele pode ter um apoio jurídico. Olha ele aí, olha que beleza. Hoje eu sofri, hein, para entrar, mas deu certo. Na verdade, maravilha. Eu acho que fui eu que comi bola aqui. Ah, é? Porque eu vi um negocinho aqui que estava chamando e eu achei que era pergunta já da galera. Eu falei, não, vou esperar um pouquinho, mas na verdade era você pedindo para entrar aqui e eu deixei você pendurado aí. Fica tranquilo que você tem moral comigo. Dia, pode continuar. Eu estava ouvindo aqui, eu estava ouvindo. Pode continuar. Depois eu dou minha boa noite. Vamos lá. Legal, Fih. Eu só fiz igual o Ale Oliveira, eu fiz um decreto, na verdade fiz um manifesto, né? E também você perdeu. Eu não sou a Juliette do BBB, mas eu tenho meus seguidores lá em Porto Ferreira, viu? Mas complementando o que a gente estava falando e dando essa introdução, a gente conseguiu, Felipe e Gui, gerar boas conexões, boas oportunidades sobre esse aspecto de criar, né, um time multidisciplinar que vai cuidar da vida do atleta. Não interessa o momento, mas acho que eles precisam ter esse suporte, esse apoio, e que nos motivou, né, gerou bons frutos e que nos motivou para a gente estar dando essa sequência e quem sabe contribuir para mais pessoas que podem precisar de algum tipo de suporte, apoio nesse sentido. Então, acho que vai ser uma discussão bem rica, trazendo até situações e experiências, né, principalmente nossa como atleta, o Felipe, com as dores que o atleta efetivamente traz para ele, e às vezes não é mais preventivo, e eu já jogo aqui uma grande pergunta: o que a gente pode prevenir versus o que a gente pode, aí é remediativo ou corretivo, né? Enfim, acho que é uma discussão que a gente vai percorrer na noite de hoje, tá bom? Felipe, passando a bola para você, fique à vontade. Obrigado, Gui. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. Muito legal estar aqui de novo. Como você bem disse, Gui, a primeira live que nós fizemos desse projeto foi muito recompensadora, né? Compartilhar algo muito bom, algo que nos alimenta, e com certeza é um estímulo para a gente vir aqui hoje de novo, se reunir para bater esse papo, porque tenho certeza que vai ser bem rico, bem legal, e compartilhar ainda mais, porque dividindo, a gente vai caminhando junto e todo mundo vai crescendo e achando os seus caminhos. Essa é sempre a ideia. E dentro desse assunto, né, de ter uma equipe, do atleta ter uma equipe multidisciplinar para seguir a sua carreira, eu queria iniciar com uma pergunta para o Gui, no seguinte sentido, né? O Gui teve uma carreira bastante longa, muitos anos de seleção brasileira. Gui, é só jogar basquete, Gui? É só chegar do lado da quadra ali, amarrar o tênis, treinar, ir para casa? O dia de ir para o jogo é despedir da família, entrar no ônibus ou no avião e jogar? Ou tem mais que isso? Ô, Fih, tem muito mais que isso, né? A gente tem que falar que eu e o Gui, a gente começou a carreira de adulto muito novos, né? Com 16, 17 anos os dois. E a gente, como meu sogro sempre me disse, né? A gente aprendeu que nem surfista, né? Caindo, né? Tipo, nós não tivemos uma preparação, né? O acesso à nossa informação era muito, muito pequeno, né? E aí a gente foi aprendendo com a carreira o quão importante era ter diversos profissionais próximos da gente, né? Não
nem tivemos tanta oportunidade de ter, né? Porque como a gente foi trocando o pneu do carro andando, isso aí era um pouco mais difícil, né? E aí eu já trago uma experiência que eu tive na questão alimentar, né? Eu fui ter um nutricionista que eu peguei e fui atrás com 33 anos, né? E por que eu fui atrás do nutricionista? Porque eu estava tendo muita dor muscular depois dos jogos, né? Mas não dor de lesão, dor de latejar mesmo, né? Eu tinha muito espasmo à noite também, decorrente dos cansaços. E aí eu fui procurar ajuda, tá? E até que eu cheguei no nutricionista. Aí começamos a conversar com o nutricionista, ele falou, então, você precisa comer, né? Porque eu achava que eu não podia comer tanto, porque eu não ia engordar e, né, ia interferir no meu rendimento. Ele falou, não, você está comendo errado, né? E aí começou a me passar uma dieta, mudando totalmente aquilo que eu comia, né? E a questão das doses, né? Da quantidade de cada tipo de alimento, né? E aquilo foi passando. Eu não tive mais dor muscular pós-jogo, não tive mais espasmo à noite, né? Porque minha mulher que sofria, porque eu tinha um espasmo à noite, dava um tapa nela, dormindo, ela assustava, né? Isso foi uma das situações que aconteceu comigo, né? E aí eu já vou passar essa bola pro Di também, que eu quero saber qual que foi a situação para ele, né? Porque com certeza ele teve mais de uma, como eu também tive mais de uma. E aí, Di? Gui, muito legal você ter mencionado essa questão da nutrição em si, né? Alimentação, acho que a gente até comentou, né? Falar de alimentação, atividade física, sono, é algo que está diretamente ligado com desempenho, né? Eu vou contar até, talvez fazer uma analogia com toda a carreira. Eu passei por, acho que 11, 12 clubes, né? Em 3 estados diferentes e um país diferente. Essa troca de clube, onde a gente às vezes está negociando e ainda está indefinido, né, para onde você vai, a gente está num período entre temporadas e você precisa ter uma programação. Quando você já está com um contrato vigente, o preparador normalmente na equipe, normalmente não é via de regra, passa ali um programa, né, de alguns dias de descanso, depois voltar a fazer uma corridinha, voltar a fazer musculação. Alguns clubes disponibilizam até a estrutura interna para poder fazer esse acompanhamento, mas grande parte não. E eu vejo muito esse link da importância de quando a gente acaba mudando, eu não sei, depois você fala, Gui, quantos clubes você passou, mas a importância de ter uma pessoa que te acompanhe na parte física da sua estrutura mesmo, né? Do seu histórico, para considerar lesões, considerar em alguma temporada onde você teve um ganho a mais de massa muscular, porque na hora que você chega no próximo clube, eles vão fazer um check-up, eles vão verificar se você está apto para atividade, né? Faz lá toda a parte de check-up de coração, respiratório e tudo mais, mas no fundo você vai entrar dentro de um fluxo. E eu tive a oportunidade de ter uma recomendação, uma vez de um clube para o outro, foi muito bacana, tá? Uma recomendação que trouxe um diferencial, e não foi do clube em si, mas de um preparador que estava me ajudando quando até eu estava voltando de uma lesão. E o clube recebeu isso com muita alegria. Na época não tinha internet, mas o preparador do clube fez uma ligação, alinhou como é que eu estava, o que tinha sido feito, para que eu chegasse numa condição junto com os demais atletas e ganhasse tempo, né? Ganhasse condição. E esse alinhamento, às vezes, a gente não vai ter nos clubes, não é uma prática muito comum. E por isso que, às vezes, ter alguém que conhece, que tem ali todo o nosso histórico, ele pode nos dar um suporte muito interessante, né? Via de regra, a gente vê hoje grandes atletas que estão treinando talvez tanto em casa quanto junto com o time, né? O Felipe tinha falado isso, né, Felipe? Eu não vou só usar grandes profissionais, mas tem alguns que acabam também tendo essa equipe para poder ajudar nesse desempenho. Então eu já citei aqui, Gui, algumas dessas possibilidades e queria passar a bola para o Felipe, porque essa é uma experiência nossa.
e às vezes chegam ali as dores direto, né, que não dá para prevenir, mas já é corretiva em cima do histórico em si do atleta. O que você tem recebido hoje, Felipe, de demanda considerando essas questões? Legal, Di, legal. É realmente uma pergunta muito interessante, um ponto muito importante, mas eu queria até, antes de falar especificamente do que mais me chega, lembrar de um contrato que eu trabalhei enquanto um clube estava contratando um atleta, e dentre as cláusulas contratuais, nós incluímos uma disposição, incluímos lá uma obrigação de que o clube deveria autorizar o jogador a ter o seu fisioterapeuta nos espaços do clube. Então, veja, justamente pelo que você falou, né, era um fisioterapeuta que acompanhava esse jogador já há muito tempo, então ele conhecia esse jogador mais do que o clube viria a conhecer naquele check-up inicial. Então, nós incluímos isso no contrato para que não houvesse qualquer obstáculo, para que o atleta pudesse sempre levar o fisioterapeuta. Claro que respeitando o fluxo do clube. Ninguém quer ser mais do que ninguém, tomar espaço de ninguém. Isso tem que ser conversado, combinado, e isso pode funcionar perfeitamente e é muito importante. Então foi uma experiência que você me fez lembrar na sua fala. Bom, as nossas, o que nos chega, na verdade, claro que a gente sempre parte da questão contratual, né? E alguns pontos e um ponto, até falando nesse assunto que a gente comentou, que você comentou, da preparação física, de lesão, né, das dores que o atleta sente, a lesão é algo que pode acontecer a qualquer momento, né? Todo dia que você sai para treinar, você não sabe se você volta à ação. Tanto que é muito comum os atletas falarem, né? Poxa, tomara que ele esteja saudável, que ele esteja bem, porque é um desafio do atleta. E é muito importante, e esse é um problema que chega direto, que os contratos tenham uma previsão expressa do que vai acontecer em caso de lesão. Então, se o atleta se machucar, o clube vai mandar o jogador embora? Ou o clube vai tratar desse jogador até o final? Nós sabemos que existe uma obrigação aqui no Brasil, né, uma obrigação legal. A lei diz que tem que tratar, mas é muito melhor se isso estiver escrito no contrato. Hoje nós temos esses contratos que são divididos entre imagem e salário. Um pouco paga como direito de imagem, um pouco paga como salário. Muitas vezes o clube só quer pagar o salário quando o atleta se machuca. Veja a importância de colocar no contrato de imagem que, se ele se machucar, o contrato de imagem também vai ser pago. Isso impacta muito na vida do atleta e num momento muito difícil. Porque quando há uma lesão, nesse exemplo que nós estamos falando, o atleta se sente isolado, sozinho, ele não está com o grupo, ele não está treinando, viajando, jogando, ele está com ele mesmo, tentando melhorar a cada dia, a cabeça muitas vezes entra em parafuso, ou fica um momento muito difícil, muito dolorido, e eventualmente ele vai ter ainda uma quebra da continuidade do recebimento do salário dele, porque o clube disse, a imagem eu não vou pagar porque você não está jogando. Então esse é um ponto muito importante. E só mais uma coisa, até antes de eu dar da sequência aqui, você falou dos check-ups que os clubes fazem, né? Nem todos. Né? A gente tem uma diversidade muito grande de clubes. Só no futebol nós temos 800 clubes listados na CBF aproximadamente. Né? Quantos desses clubes, eu não tenho a estatística aqui exata, mas eu garanto a vocês que é a minoria dos clubes que vai de fato fazer um exame profundo nesses jogadores para entender e para detectar algumas lesões que com simples, ou lesões ou pré-lesões, né? Não sei se é o termo mais adequado, mas alguns exames simples, mas os nossos clubes não têm, né? Isso vai para todas as modalidades. Então realmente é muito importante e um assunto muito delicado. Gui, eu queria te perguntar o seguinte, né? Eu queria, na verdade, que você falasse um pouquinho dos diferentes profissionais que você teve que contar ao longo da sua carreira. E também é importante, Gui, você comentou que encontrou um nutricionista, ou decidiu procurar um nutricionista com 33 anos, já na parte derradeira, né, na parte final da sua carreira. Eu queria que você falasse aqueles que você utilizou ao longo da sua carreira, desde investimento até advogado, enfim, mas também você diga aqueles que você deveria ter usado e que eventualmente não usou porque não se atentou à época. Bom, Fih, antes de responder essa pergunta, eu coloquei aqui um comentário, pessoal, para vocês mandarem as perguntas para a gente aqui, tá? A gente vai ter aqui, eu já vi que o Neto mandou, é exatamente essa pergunta que o Fih me fez aqui, né? Quais os profissionais que a gente precisa ter conosco, né? Bom, eu acho que assim, a gente tem que dividir um pouquinho dessas questões dos profissionais, porque tem o cara que precisa ter realmente
um acompanhamento muito em cima, que seria um nutricionista, um preparador físico, apesar de os clubes, quase todos têm preparador físico, né? Mas tem que ser um preparador físico que pense para o atleta no longo prazo, porque o preparador físico do time, ele pensa planejando aquela temporada, o que é perfeito, né? Porque ele está pensando no resultado do time. Porém, é a sua carreira que você tem que pensar. Então você tem que ter um preparador físico que vá pensar para você no longo prazo, trabalhando até mesmo em conjunto com o do clube, né? Que foi uma coisa que o Di trouxe muito bem aqui, né? E aí a gente volta aqui para as questões dos investimentos que eu adoro falar, já puxei aqui a sardinha para o meu lado, porque é exatamente isso. Você tem que pensar no longo prazo, né? Mas traçando metas de curto prazo, né? Então o preparador físico é importante. O nutricionista, a mesma coisa. A mesma coisa. Eu gostaria de ter tido uma conversa dessa, né, quando eu tivesse lá meus 17 anos, 18 anos, né, de entender realmente por que você precisa de um preparador físico particular e um do time, por que um nutricionista particular e um do time. Exatamente isso. Porque muitas vezes, é claro que o jogador está sempre à disposição do time para que o time ganhe, né? Esse é o objetivo e isso vai fazer o jogador se valorizar, inclusive. Porém, ele tem que ter os objetivos dele de carreira também, né? E para isso que essa equipe multidisciplinar é super importante, né? Então você tem nutricionista e preparador físico ali. Aí você tem os profissionais que não vão estar tanto no seu dia a dia, que é um advogado, que é um médico, eventualmente, né, quando você precisar, que é também um assessor financeiro para você não ter que ficar focando em outra coisa, né? Você vai ter um psicólogo também é super importante, né? Olha quanta gente. E aí também tem o agente, né? O agente faz parte dessa equipe multidisciplinar, porque o agente também tem que estar aí fazendo esse planejamento para o jogador, pensando na carreira dele, né? O cara tem que pensar, olha, no início de carreira é bom você talvez ir para um time onde você tenha mais espaço, né? Em vez de você ir para um time grande, ganhar mais e não ter espaço, né? Então, olha só quanta gente que a gente está pensando aqui, né? Então, isso que é importante a gente ter em mente, né? Di, eu esqueci de alguém aí, Di? Provavelmente, né? Não, eu acho que você mencionou, é sempre importante a gente olhar sobre a ótica, Gui Trunfo, sobre a questão que a gente tem a saúde, né, e os profissionais que podem contribuir para a saúde física. A gente tem vou usar o termo, a saúde mental, cognitiva, que a gente pode ter esse suporte, né? E a gente tem, olhando aí o atleta como empresa, a necessidade de olhar o teu marketing pessoal, olhar o teu investimento, como você citou, fazer gestão, vou usar até o termo, né? Gestão dos seus ativos, porque sabe qual é o maior gap hoje para um atleta, na minha opinião? Queria te ouvir também, Guilherme, queria te ouvir, Felipe. É o que é mais valorizado hoje nas empresas no mundo. Empresas mais valem, elas têm o quê? Informação, dado. O atleta não tem informação, dado. Um agente pode contribuir com a informação dos valores que estão sendo negociados dentro do mercado, dentro de várias equipes. Ele pode te dar também um cenário de potencial e te mostrar para uma rede maior. O próprio preparador físico em si, quando ele te conhece, tem esse histórico a longo prazo, como você falou, Gui, ele vai conseguir mexer algumas peças que é como xadrez, né? Eu vou trabalhar um pouco mais força, eu vou trabalhar mais agilidade. Olha, você foi bem na temporada numa posição talvez de 3 e agora pode ser que você tenha que jogar de 2 e vai exigir outras habilidades. E a questão também de suporte, né, e aproveitando o próprio Felipe, de um apoio, né, falando de contrato, falando de um apoio jurídico para ajustar essas questões de imagem. Enfim, é uma associação de ações. Eu queria até fazer uma provocação, né? Hoje tem algumas pessoas que estão participando aqui, outras que depois vão
vão certamente se conectar conosco. Como é que eu começo? Por onde eu começo, né? Como é que eu faço esse primeiro movimento, primeiro passo? E eu queria fazer uma analogia com o que é realizado em empresas. Começar por um diagnóstico. Deixa eu olhar na fotografia onde que eu estou com uma dor mais exacerbada, onde eu nunca tive apoio, onde eu não tenho informação, onde eu nunca busquei alguém, ou até onde é o meu calo hoje, né? Pode ser parte física, pode ser nutrição, pode ser eventualmente esse apoio jurídico, pode ser o investimento, eu já estou aqui gerando patrimônio, será que eu estou gastando mais ou menos do que efetivamente eu deveria ou poderia? Trazer especialistas, e o nome já diz tudo, né? Especialistas, pessoas que vão contribuir para chegar num patamar diferente do que você sozinho poderia chegar. E esse é o ponto que você falou, né, Gui? Quanto antes a gente tiver essa visão, talvez a potencial de a gente chegar mais longe acaba sendo maior. Então, eu gosto muito de usar aquela ferramenta lá do coaching, vocês sabem de cor, da roda da vida. Aonde que na minha vida hoje, né, dessas saúdes ou dessas oportunidades, é mais questões profissionais, aonde que está o meu gargalo para a partir daí eu dar o primeiro passo, né? E se tiver condição, gente, olhar isso como um todo, né? A partir de agora eu vou buscar, de uma certa forma, esse suporte 360, se eu pudesse sugerir. Felipe, faz sentido um pouco essa questão, né, de como a gente dá um primeiro passo, aonde eu já tenho assessoria, onde eu estou a pé? Achei muito interessante você falar sobre a questão do diagnóstico, né? E aí eu vejo que algo que serve para todas as pessoas, em todas as áreas, especialmente para o atleta, e eu acho que o desafio do atleta é muito grande nisso, que o atleta começa a carreira jovem, né? Jovem para uma carreira, para um tempo que passa rápido, né? Então você, digamos assim, tem pouco tempo a perder. Você tem ali 15, 20 anos de carreira e não 50 anos de carreira das profissões que não atletas, né? Como um advogado, por exemplo, pode ter. Então é importante que você faça um bom diagnóstico e logo. Me corrija se eu estiver errado, mas esse diagnóstico tem a ver com o processo também de autoconhecimento, né? De entender o seu status, entender onde você está, quais os objetivos que você quer atingir. E veja, isso não é simples. Se a gente pegar no futebol, eu quero ser igual o Cristiano Ronaldo. No basquete, eu quero ser igual o LeBron James. No vôlei, quero ser igual o Bruninho. Aí a gente precisa justamente ter estar cercado de boas pessoas e ter também um desprendimento de fazer essa análise, para que você possa se situar nessa cadeia alimentar. Quem é você? Em que país você tem condição de jogar? Qual o seu estilo de jogo? O que você precisa desenvolver para jogar em determinado país ou para alcançar o seu objetivo? Será que vale a pena você gastar energia com um ponto muito fraco seu, ou é melhor você lapidar o seu ponto forte para que ele possa te levar nos seus objetivos? Então, eu acho que esse diagnóstico, esse processo de autoconhecimento, ele tem que ser feito e refeito inúmeras vezes. Mas quando você projeta, quando você está lá no comecinho, olhando a longa estrada, quanto mais você puder ter isso da melhor forma possível, isso vai te ajudar a escolher o seu caminho. E eu lembrei de uma outra coisa dentro do que você disse, que eu aprendi aí nessas andanças da vida, que quase todas as informações nos são acessíveis. Basta a gente perguntar e a gente se mexer um pouquinho que a gente vai alcançar essa informação. Especialmente nos tempos de hoje, com redes sociais, com, enfim, a tecnologia. Então, se a gente quiser, via de regra, a gente vai alcançar as informações. E aí eu queria fazer uma pergunta para o Gui no seguinte sentido, né? Se a gente for procurar atletas que têm essa equipe multidisciplinar e tal, a gente vai achar no topo da lista ali o LeBron James e o Cristiano Ronaldo. Eles devem gastar milhões de dólares por ano para ter essa equipe multidisciplinar, para treinar em casa. Esses caras acho que treinam mais fora do clube do que no clube. Aí eu te pergunto, Gui, o cara está começando a carreira, o cara está sem dinheiro, está difícil. Ainda assim dá para montar, dá para pensar nisso, ou isso é luxo do Cristiano Ronaldo, do LeBron James? É um luxo, sim, mas que dá, porque o grande
a grande sacada aqui é que mesmo quando esses caras não tinham todo esse dinheiro, quando o LeBron James estava no college, quando o Cristiano Ronaldo estava jogando lá em Portugal ainda, né? Que ninguém conhecia os caras ainda. O LeBron já conhecia, porque já conhecia desde quando nem jogou college, eu falei bobagem, do high school, né? Esses caras já faziam esse treino fora, no caso dele do high school, do Cristiano Ronaldo, além do que ele treinava com o time, né? Não sei se ele tinha toda essa equipe multidisciplinar. Porém, o grande pulo do gato aqui é que ele criou esse hábito. É você criar o hábito. É a mesma coisa que eu falo na questão dos investimentos. Ah, mas poxa, eu não tenho muito dinheiro para investir. Comece com pouco. Comece com pouco, porque se você não consegue investir um dinheiro quando você ganha R$1.000, você não vai conseguir quando você ganha 100 mil. Te garanto. Porque não é o problema do dinheiro, é o problema do hábito. É o hábito de você saber poupar para investir. É o hábito de você ter a disciplina de treinar além daquilo que você faz com o seu próprio clube. Aí é óbvio, o cara vai ficando melhor, ele vai tendo contratos melhores, ele fala, tá bom, posso gastar agora aqui, consigo tirar um percentual daquilo que eu ganho para contratar um cara para cozinhar para mim, que é o caso dos caras. Consigo contratar um cara para ver o meu físico, o meu corpo, o que eu preciso fazer com o meu corpo para eu aguentar jogar até os 40 anos de alto nível, como esses caras vão provavelmente jogar, né? Então, é esse o grande segredo, né? Você não... quando eu chegar... Não. Para você chegar lá, você tem que fazer tudo isso. E aí você cria esse hábito, tanto em questão de treinamento, quanto nas suas questões fora, né? Isso que é muito importante. Agora, deixa eu já até puxar que tem pergunta aqui, ó. Vou até colocar aqui pra gente. Vai aparecer aqui, ó. Qual a melhor dica para iniciar um hábito? Vai, Di, levantei a bola para você, Di. Muito bom. Até mandando o Renan da Terrinha da Cerâmica mandou algumas perguntas, e além dessa sobre a questão do hábito, eu acho que nós temos vários hábitos, né? A gente está sempre no automático, a gente só não percebe. O primeiro, como o Felipe falou, é ter o autoconhecimento para ver qual novo hábito eu quero introduzir que vai me levar em direção de algum objetivo. E aí, primeiro de tudo, eu preciso saber qual o objetivo e aonde eu estou, a quantos passos, né? Quais são os passos para eu alcançar, né? Isso é muito que até no processo de coaching se faz, né? Sair do estado atual para ir para o estado desejado, colocando metas, mini metas, linha do tempo, metas que são smarts, que a gente fala, né? Smart, tem que ser específica, atingível, mensurável, tem que ser relevante na vida, tem que fazer a diferença, senão nenhum hábito vai acabar sendo como fala, iniciado ou praticado se não for algo relevante que vai junto aos nossos objetivos. E falando de hábito, tem algumas teorias, né? A questão dos 21 dias, né? A gente fazer por 21 dias repetitivamente acaba internalizando, e a dificuldade em si aí tem a ver um pouco de planejamento e execução. Planejar o que você quer, mas o nome do jogo é execução. É o dia que você acorda cedo e fala, então eu vou começar a ir na academia às 5:30 da manhã. E aí você vai 3 dias, no quarto você está dolorido, você vai. No quinto está chovendo, você está dolorido e está chovendo. Aí você fala, não vai dar nada, né? Hoje eu não vou. E simplesmente a gente quebra essa corrente positiva. E eu queria até complementar, aproveitando essa pergunta, falando de hábito, e você citou, eu levantei um pouco a bola da questão da informação, né? Como é que eu busco essa informação? A importância. Buscar informação, ela está acessível, mas a questão toda é como é que alguém me ajuda a identificar essas escolhas, as próximas escolhas, porque eu gosto muito daquela questão. Eu posso até caminhar até um certo ponto sozinho. E certamente se eu tiver com mais cabeças, mais braços e mais pernas, eu posso ir muito mais longe. E eu acho que é disso que a gente está falando aqui hoje. E não tem idade. Eu adorei o que você falou, Gui.
no fundo é o que tá te doendo, ou qual o tamanho do seu desejo, o que te motiva para chegar em algum lugar. Porque a gente, às vezes, eu conheço muitas pessoas que sim, colocou metas e precisou salvar um dinheirinho de sair no final de semana, para quê? Para poder comprar um suplemento, para poder ir numa academia diferenciada, para pagar um preparador físico. Aí tem que ver o que para você faz sentido, né? O que para você realmente é um objetivo que vai mudar a tua vida. Alguns levam isso com muita facilidade e outros, a grande maior parte, acaba indo um pouco sem esse foco, né? A gente precisa ter muito foco e atenção onde a gente quer chegar. Acho que é um pouco desse ponto e dessa questão. Felipe, até aproveitando, ou você ou até o próprio Gui, se a gente olhar sobre a ótica de ter uma equipe multidisciplinar, né? De eventualmente fazer essa autoanálise, preciso me autoconhecer, ver aonde que está me doendo, ou onde eu nunca tive um suporte e preciso dar o primeiro passo. Foi um pouco do que a gente fez na primeira live, e muitas pessoas vieram depois, né, da live, que a gente trocou contato, e essa corrente ela aconteceu até dentro de um leque, de um programa vou usar o termo de amigos que nós já usufruímos muitas vezes, e entre vocês. Acho que esse é um ponto. Por quê? Você precisa ter confiança, eventualmente, onde você vai colocar a tua vida, a tua carreira, o teu dinheiro, né? Qual que é o histórico dessas pessoas? Está vinculado um pouco com o teu esporte ou com o que você precisa? São questões importantes para a gente pensar, né? O que é necessário na hora de escolher essa equipe, né? Seja ela um nutricionista, alguém que vai te apoiar no investimento, ou um apoio jurídico ou físico. Gui. É pra mim isso? Achei que era pro Felipe. Lá vão ter, vocês dois. Não, eu achei que era pro Felipe. Eu vou levantar pra você. Ô, Di, sabe que essa história, já vou comentar isso que você falou, né? Mas essa questão de criar hábito, eu li um livro esses dias, até me esqueci qual, tem um monte de tanta leitura aí que a gente às vezes esquece de associar o que é ruim, né? Porque é bom para indicar. Mas tinha uma frase ali muito legal, né? Melhor feito do que perfeito. Eu acho que isso... A frase é essa. Eu acho que isso, na hora de criar o hábito, né? De dar o primeiro passo, isso é muito importante, como o Gui comentou. Começo a investir, poxa, mas eu só tenho R$100. Um dia que eu ganhar 10 mil, 5 mil, 20 mil, aí eu começo. Não fique esperando a perfeição, não fique esperando esse cenário ideal que você pensa muitas vezes que é ideal. Dê o primeiro passo. É isso mesmo, Thales Gomes, foi esse o livro, o Daniel comentou, acho que o Thales Gomes, salvo engano, foi que fundou a Easy Taxi, se eu não estiver enganado. Então, dê o primeiro passo, vá adiante, comece com pouco. Se eventualmente você... poxa, mas eu não consigo treinar o dia inteiro porque por uma questão de horário, de quadro, eu só tenho 10 minutos. Fique 10 minutos a mais. Dali um pouco você vai conseguir ficar 20, um dia vai ter mais quadra para você treinar mais, ou campo, enfim. Peça muitas vezes para os seus técnicos, para a comissão técnica, preparador físico. Muitas vezes as pessoas ficam sem jeito de pedir. Diga, olha, eu estou saindo de férias, eu não consigo contratar um preparador físico, você pode me passar uma planilha de treino para eu conseguir fazer um pós-temporada e já começar a me preparar, né, para a próxima temporada. Então, essas questões, eu sempre digo isso, peça, pergunte, busque, tome a iniciativa, porque ninguém vai fazer isso por você, é só você que vai cuidar desse seu patrimônio, que é você atleta e que de fato é uma empresa que você tem na mão e ela que vai te dar tudo que você pode alcançar, enfim, ela é a sua ferramenta para isso. Di, no fim eu me animei aqui com melhor feito do que perfeito, talvez tenha fugido um pouco do seu comentário, mas era isso que eu queria colocar. Bom, então vou pegar mais uma pergunta do Renan, então, né, que ele mandou aqui, que você acha que os cursos de coach, gestão esportiva, não acha que falta uma melhor formação ou curso de coach e gestão esportiva no país? E se sim, o certo não é se especializar numa modalidade apenas. Cara, a gente tem uma grande demanda aí, né, de ter profissionais melhores na formação dos atletas, né, de ter realmente
desde técnicos de categoria de base, mas também como profissionais que se dediquem a essa formação dos atletas, né? Ou seja, um cara que é um preparador físico específico para o jogador de basquete, né? Tudo bem que o preparador físico ele pode muito bem se adaptar às diversas modalidades, né? É tranquilo isso para um preparador físico, mas para um preparador, para um técnico de individual, ele tem que ser focado naquilo, né? E a gente tem sim uma falta de profissionais qualificados nesse ponto assim, mas precisa de gerar demanda, né? A gente precisa que os atletas tomem essa iniciativa de gerar essa demanda e de questionar os seus treinadores, não é afrontar os treinadores, e sim questionar. É muito diferente. O cara fala, não, você tem que fazer isso aqui, não vou fazer isso aqui, porque eu não quero, porque não é assim. Não, você tem que questionar, é diferente. Por que a gente vai fazer isso? Né? Porque esse exercício você vai melhorar o controle de bola. Beleza, mas eu não estou precisando de controle de bola, estou precisando de outra coisa. Né? Isso, confrontar, vai fazer com que a gente, com que os profissionais comecem preciso estar mais pronto aqui, né? Senão eu vou perder o meu cliente, né? É esse o negócio de você forçar com que os caras estejam cada vez mais preparados, porque eles mais preparados vão fazer com que você melhore de uma maneira mais rápida, né? Então, assim, é começar a ir questionando, procurar. Depois é óbvio, a informação está aí para todo mundo, mas eu gosto sempre de fazer essa ressalva. Excesso de informação não se traduz em conhecimento, gente. É um filtro difícil aí que a gente tem, né? Mas a gente tem que sempre prestar atenção aqui. Deixa eu ver. Tem uma pergunta aqui agora. Não, falando de... Seria uma pergunta, eu vou colocar aqui, seria para falar um pouquinho de educação financeira, né? Mas eu vou deixar para lá um pouquinho isso aqui, porque não é tão o tema assim, senão a gente vai ficar muito específico. Mas, Odi, você não acha que falta um pouquinho também dos atletas de trazer essa demanda para os profissionais, de ser um pouco mais questionador? Totalmente. O Felipe já levantou essa bola também. Talvez uma das coisas que meu pai me ensinou muito cedo, porém eu não aprendi cedo. Eu fui aprender muito tarde, né? Questionar, eu acho que o termo é esse, né? Perguntar não dói, e quem tem boca vai a Roma, né? Tem até um tifose, um fã seu aí de Virtus Bolonha nos acompanhando, Gui. Eu acho que faz muito sentido, e aqui eu faço até uma autoanálise, né? O quanto também, quando você questiona, quando você provoca, você acaba gerando uma fotografia de quem demonstra interesse, de quem está buscando algo diferente, não está acomodado, está querendo sair da zona de conforto. Então eu vejo muito uma linha, né, de buscar informação, lógico, depende de onde. Acho até que essa questão da especificidade que foi colocada aí pelo Renan na pergunta, sempre é bom ter cursos, pode ser mais abrangentes, genéricos, outros mais especialistas, mas no fundo, a gente que tem que buscar, a gente tem que comparar, tem que fazer um crivo. Gosto muito de colocar na mesa sempre aquela técnica do Benjamin Franklin, né? Ter as opções, coloca do lado os pontos positivos, os negativos, né? Os prós e os contras, quando for tomar alguma definição. Enfim, eu vejo sobre essa ótica, mas a gente tem sim que questionar, a gente tem que perguntar e tem que ir atrás, né? Deixa eu fazer Fih, só quero um comentário rápido aqui, né? Eu até fixei o comentário, só para a gente não perder esse gancho, depois eu já vou te passar, Fih, rapidinho. Mas aqui deixei o comentário do Rodrigo Silva, que ele é técnico de basquete, trabalhei com ele no Corinthians, ele foi assistente técnico. Aliás, um abração para ele, é uma pessoa nota 10, né? Super-homem, Clark Kent. Clark Kent, ele mesmo. Ele colocou aqui, os jogadores nunca perguntam por que fazem certos exercícios, precisa querer saber o propósito dos treinamentos, né? E é exatamente isso, né? O Rodrigo, aliás, é até um profissional nota 10 aí, que ele sempre ficava com essa questão de melhorar os fundamentos dos jogadores, né? Então, assim,
é exatamente isso. O jogador precisa questionar, até mesmo o técnico às vezes. É lógico, na hora que o técnico está numa bronca, você vai querer questionar, ele não vai te ouvir, né? Mas depois, fora do treino, no momento que está parado, mais calmo, você chegar e perguntar para ele é fundamental para a evolução. Não só do jogador, gente. Isso aí é para a evolução do técnico também, né? Isso que é interessante. Fih, pode mandar lá que eu te cortei. Desculpa, o Trunfo vai falar. Não, pode falar, Di, depois eu comento. Rapidinho, eu adorei essa questão que o Rodrigo colocou, e no fundo, hoje tem a ver muito assim, qual a primeira pergunta que a gente tem que fazer que vai mexer um pouco com o nosso íntimo? É o porquê. E o que o Rodrigo levantou é isso. Se eu sei o porquê, o como e o quê, eu compro, né? Eu acredito. Então tudo tem uma finalidade. E olha, sabe quando que eu fui ter o primeiro treinador que me explicava todo exercício da semana ou até do dia? Eu tinha 25 anos, que começou o treino explicando etapa do que ia fazer, por que ia fazer, vinculando isso com o jogo da sexta-feira, do domingo. Cara, e foi na Itália, tá? Isso já não é uma realidade há muito tempo aqui. Vamos ser coerentes também, mas essa questão de por que estou fazendo e o que eu tenho que melhorar, falando sobre a ótica coletiva e individual, para mim é essencial para o jogador, o atleta comprar e dar o melhor de si na questão de desempenho. Ainda nesse contexto da pergunta do Rodrigo, a quem também manda um grande abraço, eu me lembro de conversar uma vez com um técnico estrangeiro, e ele comentava que ele foi técnico de uma determinada equipe, e ele falou assim, poxa, tinha um exercício de aquecimento que eu fazia basicamente o mesmo todos os dias. E ele falou que dentre os jogadores lá da equipe, tinha uns 3 ali que perguntavam todo dia como era o exercício. Então, quer dizer, quando o Rodrigo diz que o atleta não pergunta por que fazem, fica também uma atenção que tem que se ter. Até, não só perguntar o porquê está fazendo, até prestar atenção no que está fazendo, né? Muitas vezes o jogador entra lá, às vezes com a cabeça preocupada, e aí, inclusive, eu já trago a questão do nosso assunto de hoje. Ele entra preocupado com o investimento, com uma empresa que ele montou com o vizinho ou com o primo, para investir o dinheiro, com um problema de uma locação, com uma cláusula de um contrato, e ele entra com a cabeça fora do treino e, na verdade, ele não aproveitou aquele momento, que aquele momento é mais um passo que ele vai dar rumo aos seus objetivos. Então, isso é muito importante. Você entender o que você está fazendo, entender onde você está, porque só assim você vai chegar a algum lugar. Porque se você não souber o que você está fazendo, pouco importa qual o seu objetivo, a vida vai te levar para qualquer lugar. Você precisa tomar as rédeas do seu caminho, justamente para você poder construí-lo efetivamente. E um outro ponto que eu acho muito interessante nessa questão dessa troca, né, desse aprendizado dos atletas para pavimentar a sua carreira, é ouvir os mais experientes. E isso eu trago, na verdade, né, eu não sou atleta, sou advogado, mas trago isso para a minha vida na advocacia, e acho que todas as profissões têm que ter isso. Né? As pessoas mais velhas já passaram pelas coisas que nós estamos passando algumas vezes. Então, até digo aos atletas que estão aqui nos acompanhando, temos aqui 2 enormes atletas, o Di e o Gui, por exemplo, que já passaram, viveram tantas coisas e hoje eles têm a grandeza de compartilhar isso. Aproveitem, né? Não só o Di e o Gui, mas os atletas que vocês, eventualmente, os jovens vão para um clube, né? E são lá os mais novos, tem aqueles mais experientes. Aproveitem, perguntem, aprendam. Aliás, Gui, vou aqui fazer um merchan seu e do nosso amigo Gustavo Hoffmann. Você fez aí no seu podcast Na Quadra uma entrevista, vocês fizeram um bate-papo com o Vitor Benite também, um grande abraço para ele, nosso amigo. E o Vitor dizia que ele chegou na seleção, que ele ficava, né, que ele era novo, ele falava assim, puxa vida, eu dormia todo dia, eu precisava dormir no meio de treino, e o Gui já não dormia porque ele já era um pouquinho mais velho, já estava em outro momento. E daí diz que você falou assim para ele, né, Gui? Calma, Vitor, você vai entender, o sono vai diminuindo, as coisas vão mudando. Esse é um exemplo simplório demais, mas para dizer assim, você já tinha passado por aquilo. Então, e você sabe quando eu aprendi isso, filho? 10 anos antes, quando eu fui na seleção, que eu era garoto, eu tinha 22 anos, eu fui para o Mundial de Indianápolis e o meu companheiro de quarto era o Vanderlei, que ele era 10 anos mais velho que eu.
E era a mesma história, igualzinho. Eu dormia a tarde inteira, mas dormia gostoso, bonito, e chegava, acordava e já estava lá, estava acordado. Cara, você não dorme? Fala, não, você vai ver só mais pra frente. A mesma coisa que eu falei pro Henrique, ele falou pra mim, né? Mais pra frente você vai ver só como você dorme menos, tal, né? Então, cara, isso é perfeito, escutar os mais velhos, porque uma coisa, e isso foi uma coisa que eu aprendi com mais velhos também, né? É ótimo quando você aprende com os próprios erros. É melhor ainda quando você aprende com os erros dos outros. Os caras já passaram, né? Então, é esse o negócio de escutar os mais velhos. E aí, ó, já deixei a pergunta aqui, porque foi uma das coisas que a gente falou, até o Dija meio que citou, mas qual a melhor dica para iniciar um hábito? Quer responder, Gui? Melhor dica para iniciar um hábito? Eu não respondi já, Gui? Eu acho que já, mas assim, então eu vou emendar, porque é o seguinte, eu acho que se você colocar num papel, né, escrever, no papel, modo de exemplo, pode ser no seu telefone, hoje, né, escreve lá no bloco de notas o que você vai fazer todo dia. Escreve, deixa lá, de preferência, se você conseguir colocar o horário que você vai fazer direitinho, é até melhor, né, ainda mais para a rotina de treino, é ainda melhor. Porque assim você vai criando hábito, né? E tentar, como o Di falou, não quebrar essa cadeia de boas ações, né? Eu acho que esse é uma grande dica, né? Escrever porque são duas coisas, né? E aí até o Trunfo, que é acho talvez o mais metódico dos três aqui, né? Que a gente fala, tipo, vamos fazer a pauta tal, e ele manda pra gente bonitinho e tal. Cara, é o hábito do Trunfo. Ele tem isso, putz, desde que a gente se conheceu, uns 10 anos atrás, mais ou menos. Eu encontrava com ele, puta, tava tudo ali já. Falei, nossa, gente, peraí, deixa eu aprender aqui um pouquinho, né? Então, eu acho que é um pouco disso também, a gente ter esse hábito. Ou vocês concordam comigo ou não? Concordo plenamente. Se me permitir, Felipe, você usou o termo escrever. No fundo, a gente precisa ter muito claro, às vezes ter um checklist, né? O que seria o meu dia perfeito? Eu faço um checklist. Se eu acordar e dormir todos os dias e risquei aquele checklist, até tem um lado, responder uma pergunta do Marcelo Becassi, que está aí com a gente, que é um baita profissional, coach, mentor, e que ele perguntou da questão da inteligência, do trabalho físico versus o emocional, né? Ou o quanto eles são complementares e precisam estar aí ativos. Gui, usar um checklist é uma ferramenta, né? E eu ir lá e sentir, é como se eu estivesse comendo um chocolate cada vez que eu risco algo que eu fiz que estava como um objetivo no dia. E tem que ser diário, tem que viver o presente, não tem jeito. Eu colocar metas e objetivos e ações que vão ser para depois de amanhã, que eu vou começar aquela velha história, eu vou começar o regime na segunda-feira. Você já começou errado. Quem quer começa hoje e vamos embora, a partir de agora, né? E aí eu queria aproveitar também, vocês estavam falando da questão da experiência. Tem uma ferramenta, se usa muito na programação neurolinguística, que chama metamodelagem. A questão de observar os mais velhos e reproduzir os comportamentos, reproduzir as melhores práticas, reproduzir o que vem dando certo com algumas pessoas, vai te levar e vai te aproximar muitas vezes aos seus objetivos. Então, o que você falou, Gui, do Vanderlei, o exemplo que o Benite, um abraço para ele, também trouxe, é assim, o que eu já ouvi que deu certo para outros, o porquê, né? E como que eu trago isso para uma linha do meu dia, né? Para minha rotina e fazer acontecer. Porque no fundo, o nome do jogo, eu sempre bato nessa tecla, é execução, é o agir, né? Eu posso pensar, planejar, aquilo vai ficar sempre no mundo das ideias. Os bons trazem para o mundo do movimento. E movimento, gente, gera movimento. É impressionante. Só o movimento de estar aqui na live, ouvindo algo, e depois ir buscar uma informação, vir conversar com o Gui, com o Felipe, comigo, de uma oportunidade, escutei isso, escutei aquilo, como é que eu consigo desmembrar isso numa rotina, já é um ganho enorme. Acho interessante, complementando o que você falou, esse assunto da dica para iniciar um hábito, é importante também ter a consciência
de que você vai iniciar uma nova prática amanhã, o seu resultado não vai chegar depois de amanhã. A não ser que seja uma coisa muito simples, que não seja nem digna de se dizer que é um grande objetivo ou um grande sonho. Mas se a gente tem um grande objetivo, e eu vou dar um exemplo que eu acompanho aí nas redes sociais do Gui, ele colocou, acho que ontem, a história de quem quer juntar R$1 milhão, se ele guardasse 2.500 por mês, ele teria, em 15 anos, ele teria R$1 milhão. Veja, é um enorme objetivo que te coloca num nível, né, em termos financeiros, muito acima de todo mundo, enfim. Só que, poxa, olha, eu vou começar a guardar dinheiro hoje, vou ter R$1 milhão semana que vem? Pô, se você ganhar R$1 milhão por mês, você vai ter. Agora, pro mundo real, né, digamos assim, para média não, né, porque não é a média que tem R$1 milhão. Mas para as pessoas normais, dia a dia, e as pessoas não podem ter vergonha, medo e nem desanimar de caminhar 1 centímetro por dia. Né? Tem dia que não vai caminhar nada, tem dia que às vezes volta um pouquinho, mas é saber que é constância. E aí vão ser premiados aqueles que acordarem um dia e não quiserem fazer, e mesmo assim vão fazer. Esses caras vão ser premiados. Assim se cria um hábito, assim se alcançam os objetivos. E a gente até brinca, né, Fih? Fala nos treinamentos, né? Fala assim, nossa, esses dias que a gente vem treinar que não tá muito com vontade, vale por 2, né? A gente queima um pouquinho mais, né? A gente vai meter umas bolas a mais, né? E, cara, por mais brincadeira que seja, porque não é o que você está fazendo aquele dia, senão é contra essa meia corrente que está tentando jogar contra você, que você está indo contra, que você está combatendo ela. É aí que você cria o bom hábito. Né? O Bernardinho fala muito isso. O Bernardinho escutar o Bernardinho falar é maravilhoso, porque ele sempre fala isso. Não é a questão do eu estou fazendo melhor que todo mundo. Não, você está fazendo todo dia quando não é todo mundo que está fazendo. Né? Você está lá no hábito todo dia, o treinamento, a repetição vai fazer você ser melhor. Afinal de contas, o que é o talento? É uma predisposição que você tem para fazer mais coisas que os outros não fazem. E aí você automatiza esses movimentos. Né? Então, por isso que a importância... Eu estava procurando aqui, enquanto o Fio estava falando, se eu achava aqui o livro O Poder do Hábito. É um baita num livro que fala exatamente isso. Né? Que você tem que criar esses hábitos, que só assim você vai chegar na excelência. Tem um outro livro também que você indicou, Fih, para mim, mas eu ainda não li, né? Que fala das 10.000 horas, né? Sim. Como é que é o nome do livro? Você lembra? O livro, ele chama Outliers em inglês, em português eu acho que é Fora de Série, alguma coisa assim. É isso aí. Que fala da importância de você alcançar as 10.000 horas praticando alguma coisa para você chegar à excelência. Cara, 10.000 horas, se a gente traduzir em treinamento, se você treinar 5 horas por dia, eu vou fazer uma conta rápida aqui, mas nós estamos falando de 2.000 dias. 2.000 dias são mais de 10 anos. Não, são 8 anos, aproximadamente. 8 anos. Aproximadamente. Então, olha só a quantidade de tempo que você tem que praticar, treinar, para chegar a um nível de excelência. Né? Então, e essa excelência é o hábito. É todo dia, num dia você treinou 5 horas, amanhã você começa tudo de novo, do zero. Não valeu nada? Não, valeu pra caramba. Ela não vai valer nada se hoje você não fizer nada. Aí você queimou o dia anterior. É sempre assim. É sempre assim. Bom, já tá dando quase 1 hora aqui da nossa live, né? A gente teve bastante pergunta aqui. Eu vou passar para vocês aí. Primeiro, lógico, agradecer vocês dois aí de novo. É sempre um prazer falar com gente inteligente, que sabe do assunto e aí ter ainda a sorte de falar que são amigos, né? Então, eu queria agradecer vocês mais uma vez, né? E passar aí para as considerações finais da nossa live hoje aí. Vamos lá, Gui. Vai contigo agora. Gui, Felipe, foi mais uma vez muito produtivo. O que a gente sempre conversa entre nós, né, entre amigos, muitas vezes, e o quanto a gente também faz essa questão de trocar experiências, né, individuais que vão enriquecer na nossa vida. E acho que para trazer uma reflexão final, e colocando um pouco dessa questão das 10.000 horas, por onde começar a criar hábito,
o quão é importante a gente estar equilibrado, né, e ter um conhecimento, isso não é fácil, né? Isso são patamares que a gente vai adquirindo com a vida, o tempo nos dá, a experiência, os tombos, mas pode ser que a gente consiga ajuda, né? Como que eu equilibro esse prato da minha vida financeira, da minha vida física, quadra, física, técnica? Como é que eu equilibro, muitas vezes, a questão emocional? Como é que eu cuido da minha parte emocional para esse dia que eu estou cansado, né, Gui? Estou cheio de dor, eu vou levantar, vou me esforçar para entregar diferente. E isso tem muito a ver com um objetivo, né? E você pode ter esse suporte, muitas vezes, tá? Em diferentes áreas, você pode ter uma contribuição de profissionais que vivenciam isso. Hoje eu tenho uma participação muito bacana, e é mais do que um trabalho, um prazer, de dar mentoria, às vezes coach para executivos de empresas, né? Sócios, donos de empresa. Alguns atletas estão fazendo isso comigo também, mas não profissionalmente, mais num suporte, e eu vejo o quanto é importante a gente ter um olhar, uma visão diferente, né? De ter alguém olhando além do que você consegue enxergar, olhando um pouco fora da caixa, trazendo provocações. No fundo, o que a gente precisa é alguém que te provoque a pensar diferente ou te mostre outros caminhos. A decisão, a escolha é sua, porém você consegue enxergar 2, 3, 4 vias que vão te aproximar a tua meta, a tua objetivo, aonde você quer chegar como atleta ou como ser humano. Acho que isso é o principal, né? Então, queria agradecer de novo e que a gente possa fazer essa reflexão e contribuir, principalmente, deixar todo mundo que participou. Chegamos aí a mais de 50 pessoas participando da live, e que a gente está à disposição também nessa pós-live para trocar ideia e conversar com cada um de nós, tá bom? Bom, queria também agradecer, Gui, pela amizade, pela parceria, muito legal o papo mais uma vez, agradecer a todos que nos acompanharam, que estão aqui ao vivo conosco e também que vão acessar o conteúdo depois, que vai ficar disponível para todos vocês. Interajam, nos procurem, perguntem, que a nossa ideia realmente é compartilhar, é dividir, que a gente possa criar aí uma grande rede nesse projeto Vida de Atleta, para que a gente possa caminhar junto e tentar que possamos nos ajudar, né? Que possamos ajudar uns aos outros, para que a gente bata menos a cabeça, para que a gente aprenda com alguns erros que já foram cometidos para seguir o nosso caminho. E eu queria lembrar também algo muito interessante, o Di falou agora, né, sobre o ser humano, né? E eu queria lembrar do depoimento dado pelo Tim Duncan agora no final, na semana passada, quando ele foi indicado ao Hall da Fama do basquete, e ele foi fazer uma homenagem ao técnico, ao Greg Popovich, foi agradecer ao Popovich por tudo pela parceria, pelos anos juntos, por tudo que aprendeu, e ele falou, na verdade, que uma das coisas que ele aprendeu com o Popovich foi que não é só sobre basquete, é sobre seres humanos. Então, eu acho que isso é muito legal, e quando a gente tem essas oportunidades, eu acho que a gente fala, no fim das contas, sobre o desenvolvimento de seres humanos. No caso, seres humanos que escolheram atleta como a sua profissão. Mas a gente deve ter sempre esses olhos e essa preocupação. Muito obrigado, foi um grande prazer. Gui, devolvo para você. Não, eu só dar o tchau aqui mesmo, foi muito produtivo, a galera interagindo com a gente, né, participando, isso que é gostoso da gente ver aqui, né, e entendendo qual que é realmente a demanda do pessoal, né, as perguntas, né, a gente teve aqui gente, o Rodrigo principalmente participando, foi sensacional também, né. E aí, assim, só ficar o convite, no mês que vem vai ter outra live dessa, né? Nós vamos buscar mais alguns temas, talvez um pouco mais específicos, né? Mas vai ter mais, né? Não foi a última aqui, a gente combinou aqui de tentar fazer uma vez por mês essa live, porque da primeira vez que a gente fez, nós tivemos um resultado muito bacana. Então a gente queria manter vivo essa nossa live aqui mensal, pelo menos um conteúdozinho aí onde a gente possa compartilhar um pouquinho desse nosso conhecimento e experiência. Tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos aí, obrigado com quem participou, né? E a live vai ficar aqui disponível também, quem quiser ver de novo, indicar para alguém, compartilhar, vai estar no meu perfil.
Provavelmente o Felipe vai baixar também, vai colocar no canal do YouTube dele lá. Então vai ter várias opções aí para vocês assistirem, tá bom? Um grande abraço a todo mundo aí. Tchau, tchau, gente.